Boa tarde a todos. Na nossa disciplina de Engenharia de Software, vamos falar hoje sobre ciclos de vida da engenharia de software. Antes de entrarmos neste tema em especial, vamos compreender o que seria um processo dentro da engenharia de software. Como conceito, temos que processo é um conjunto de atividades, ações e tarefas realizadas na criação de algum produto de trabalho. Uma atividade, ela esforça-se para atingir um objetivo amplo e é utilizada independentemente do campo de aplicação, do tamanho do projeto, da complexidade dos esforços e assim por diante. Uma ação, dentro desse contexto, envolve um conjunto de tarefas que resultam num artefato de software fundamental. Compreendemos, então, que temos aí uma hierarquia que a gente trabalha dentro dos processos de software, que são o processo em si, as atividades e as ações. No processo de software, a gente tem os modelos de ciclo de vida. O mais comum, ou o modelo de ciclo de vida genérico, que nós podemos fazer uma analogia, é a comunicação, o planejamento, a modelagem, a construção e o emprego ou instalação do software. Quando a gente fala de processo de software, em especial em termos genéricos, a gente fala sobre uma metodologia, um framework que identifica um pequeno número de atividades metodológicas que são aplicáveis a todos os projetos de software. Então, um framework, que é um conjunto de boas práticas, recomendações do que pode ser feito, uma série de delineamentos, este engloba também um conjunto de atividades de apoios que são aplicados em todo o processo de construção de um sistema. As 5 atividades metodológicas de um processo genérico, que foram apresentadas anteriormente, o primeiro deles é a comunicação, que lida com as tarefas relacionadas à comunicação inicial e ou continuada com os diversos interessados do projeto, com o intuito de melhor conhecer o problema a ser resolvido, bem como validar a solução proposta. É nessa etapa que a empresa que tem interesse em contratar ou em investir em um sistema começa a trabalhar com os fornecedores e analisar o planejamento macro das atividades que serão abordadas e uma visão também macro do que o sistema deve trabalhar, deve desenvolver e deve transformar, com base nas entradas, os resultados que são esperados pela organização. No planejamento, observamos que este engloba as tarefas relacionadas à elaboração de um cronograma, orçamento e o plano de desenvolvimento do projeto de software. A modelagem, por sua vez, é a atividade composta por tarefas relevantes, a análise de especificações de requisitos, a construção de diagramas e outras especificações que auxiliam o desenvolvimento de software por meio de modelos, que são representações simplificadas da estrutura ou comportamento do software a ser desenvolvido. A construção do software é a etapa, talvez mais familiarizada de todos, que se remete às atividades de codificação e realização de testes do sistema. Ela lida diretamente com todas as fases referentes ao desenvolvimento de software em si e são subdivididas em geração do código e realização dos testes. Por fim, a fase genérica do emprego trata-se, na verdade, da implantação, da instalação do sistema ou da solução tecnológica dentro da organização cliente, do treinamento dos usuários e da entrega desse sistema de forma
definitiva. As 5 atividades metodológicas que vimos, como comunicação, planejamento, modelagem, construção e emprego, possuem muitas outras atividades de apoio, que são, por exemplo, a necessidade de ter um controle e acompanhamento constante do projeto, tendo em vistas de assegurar sempre uma boa qualidade, a organização e planejamento dentro das datas que foram acordadas, do prazo, do orçamento que foi estimado e que a execução segue dentro do esperado. O gerenciamento de riscos do projeto permite que o time de desenvolvimento possa visualizar quaisquer entraves e, caso estes ocorram, trabalhar planos de mitigação, planos de tentar minimizar o impacto desses problemas na condução do projeto de software. A atividade de apoio, definida como garantia da qualidade do software, trabalha muito a questão de verificação dos testes que foram realizados, para ver se as funcionalidades que foram entregues pelo time de desenvolvimento estão adequadas àquilo que foi trabalhado na fase de levantamento de requisitos e análise de projetos de sistemas. As revisões técnicas, elas tendem a ser constantes, tanto dos artefatos, ou seja, os documentos que são elaborados, quanto do código-fonte que é entregue. As medições são elas que auxiliam na organização dos tempos e dos prazos que são acordados no projeto, assim como nos custos da equipe ou da contratação de equipamentos e materiais que são utilizados para a execução do projeto. A atividade de gerenciamento da configuração do software tenta garantir que tanto os desenvolvedores quanto o ambiente a qual o sistema será instalado possuam a configuração de hardware e software necessária para permitir que a implantação ocorra da maneira como se espera e que o time de desenvolvimento tenha recursos necessários para o seu trabalho durante o dia a dia. O gerenciamento de usabilidade é uma atividade importante para o sucesso do sistema, haja vista que um sistema, mesmo possuindo todos os recursos e funcionalidades para a qual foi aí preparado, é a usabilidade, a experiência do usuário quase sempre que vai direcionar o bom sucesso deste para com a organização. E, por fim, o preparo e a produção dos artefatos, sejam as documentações de requisitos, o cronograma, os diagramas que são elaborados, o próprio código-fonte, tem que ser disponibilizado para o cliente, quando assim é acordado entre as partes, para que este possa ter conhecimento de tudo que foi trabalhado durante o desenvolvimento e possa utilizar dessa experiência durante a manutenção do software para com a sua posteridade. Então, a evolução do software, ela acontece nos primeiros passos de um projeto, bem na visão que é apresentada nessa figura, em que o caminho, sempre no início, parece muito turvo, até que, com a experiência, o relacionamento da equipe de desenvolvimento para com o cliente possa gerar bons resultados e as coisas começam a clarificar com o passar do tempo. Na fase de elaboração e modelagem, as especificações dos artefatos começam, então, a tomar forma, até que durante o desenvolvimento e as primeiras entregas do sistema, já temos um protótipo parcialmente elaborado, até que, no final, o sistema, completamente desenvolvido, possa ser devidamente instalado e liberado para uso, conforme programado e planejado no projeto. Então, remetendo aí um pouco da história do processo de software, vamos aí na primeira onda, que foi a partir de 1950 até meados da década de 60, em que até então o foco da indústria de tecnologia era no hardware, em que este tinha manutenções contínuas,
e que o propósito, a criança dos olhos, aquilo que todas as empresas estavam preocupadas era o hardware como propósito geral. O software era considerado mais uma arte secundária. Logo, não haviam muitos métodos sistemáticos de como desenvolvê-lo. Usualmente, tínhamos nesse período software para cada tipo de aplicação. Um para edição de texto, outro para fins de cálculos matemáticos, um terceiro que cuidava de talvez áreas mais específicas de uma organização, e trabalhávamos sempre com a falta de documentação. Ninguém sabia como que o sistema trabalhava, senão as pessoas que davam manutenção nele de forma diária e frequente. A segunda onda, em meados de 60 até meados de 70, foi quando enxergamos o assunto que discutimos na aula passada, que ficou conhecido como a crise do software. Uma vez que passamos a ter hardwares um pouco mais potentes, começamos a ter sistemas com capacidade de multiusuário e multitarefa, sistema trabalhando com respostas em tempo real. Surgiu a primeira geração de bancos de dados para armazenamento de informações, e as primeiras software houses, as empresas especializadas em desenvolvimento de software, começaram a nascer. Nessa época, a manutenção de um sistema existente ainda era muito complicada. A terceira onda, a qual estamos vivendo, inclusive, a gente consegue visualizar os chamados sistemas distribuídos, um sistema em que ele pode ser dividido, ele pode ser instalado em diversos servidores espalhados ao redor do mundo, oferecendo seus serviços ao usuário em qualquer canto do globo. Não temos redes locais, dentro de um único departamento ou empresa, há redes globais, como exemplo, a própria internet. Utilizamos microprocessadores para gerarmos produtos inteligentes. Hoje, o hardware é de baixo custo e observamos um crescimento exponencial do consumo de tecnologia por meio da sociedade. Então, o quarto passo dessa evolução, elas estão direcionadas às tecnologias orientadas a objetos, à inteligência artificial utilizada na prática e ainda à computação paralela. Compreendido a evolução dos processos de software, vamos entender o que são os modelos e ciclos de vida da engenharia de software. Então, a partir aí da década de 50, remetendo aí ao processo de software, a indústria, o mercado e os profissionais tinham uma preocupação, que era sistematizar o processo de criação e manutenção do software. Então, alguns elementos eram fundamentais para serem trabalhados, como métodos, ferramentas e procedimentos. A principal meta que a organização, o mercado, os profissionais e a academia tinha era melhorar a qualidade de produtos de software, aumentando a produtividade do pessoal técnico e a satisfação do cliente. Então, criaram-se métodos que proporcionam os detalhes de como construir software. As ferramentas que dão suporte automatizado a esses métodos. Existem atualmente diversas ferramentas para suportar cada um dos métodos propostos pelo mercado e pela academia. Quando as ferramentas são integradas, quando uma ferramenta pode ser utilizada para mais de um conjunto de métodos, ela é conhecida como ferramenta case. Os procedimentos constituem o elo de ligação entre os métodos e as ferramentas, direcionando uma sequência em que os métodos serão aplicados, em que os produtos que se exigem sejam entregues, direciona controles que ajudam a assegurar a qualidade e a coordenar as alterações, e
destaca marcos de referência que possibilitam acompanhar o progresso do desenvolvimento do software. Então, as fases genéricas do processo, a gente pode trabalhar ela dado um determinado ciclo de vida, conforme veremos na sequência. Algumas é o planejamento e estimativa do projeto, análise de requisitos de software e sistema, projeto da estrutura de dados, algoritmos de processamento, codificação, testes e a manutenção do sistema. Então, sabemos que um conjunto de etapas envolve métodos, ferramentas, procedimentos, e que o conjunto destes permite que a gente conheça, então, ou que a gente defina o chamado ciclo de vida do software ou um processo específico de desenvolvimento de sistema. Alguns ciclos de vidas que são mais conhecidos ao longo do tempo. O primeiro, que foi visto na academia, era o ciclo de vida clássico, em que as atividades eram feitas de forma completa, uma após a outra, sendo, de acordo com o modelo, não necessário voltar às etapas anteriores. O ciclo de vida, denominado prototipação, que tinha como objetivo apresentar ao cliente o mais rápido possível protótipos para análise, validação e feedback, um retorno da opinião sobre o cliente daquele trabalho que estava sendo elaborado, permitindo entregas mais contínuas e frequentes. O modelo espiral, que apresentava a divisão do escopo do projeto em pequenos períodos de tempo, em que as fases de requisito, avaliação do risco, codificação, testes e implantação seria corriqueiro, aconteceria de tempos em tempos. O uso das técnicas de quarta geração, que são as chamadas os sistemas de desenvolvimento rápido, ou RAD, RAD, permitem que, por meio de técnicas de prototipação, seja possível entregar software de forma muito rápida para o cliente. Para elegir, para definir o melhor ciclo de vida de software para uma empresa ou para um projeto em específico, deve ser levado em conta, por exemplo, a natureza do projeto e da aplicação, os métodos e ferramentas que serão utilizados, os controles e produtos que precisam ser entregues. Vimos algumas poucas variações no slide anterior sobre os ciclos de vida, mas temos na academia e na indústria, por meio do conjunto de boas práticas atrelado a cada método, um número gigante de oportunidades, de ciclos de vidas que foram trabalhados por várias empresas ao longo dos muitos anos, pelos vários países que temos e que conhecemos no dia a dia. Então, é muito difícil falar que um único ciclo de vida é uma bala de prata, é a melhor opção para um determinado conjunto de variáveis, porque sempre depende. A experiência dos times de desenvolvimento também deve ser levada em conta no momento de elegir o melhor ciclo de vida de software. O que observamos com muita frequência no mercado é que as empresas elas se espelham inicialmente em um modelo de ciclo de vida e adaptam esse modelo à sua realidade, por meio do tamanho do time, por meio das tecnologias que serão utilizadas e dos resultados que se espera alcançar. Então, a mudança na natureza de desenvolvimento de software, a partir da década de 60 até os dias de hoje, ela está sendo acompanhada e ela é muito direcionada à demanda global, e observamos que os métodos convencionais, aqueles que foram difundidos muito nas décadas de 60 e 70, continuam sendo utilizados, mas o uso e emprego das técnicas de quarta geração, as tecnologias como ferramenta, dando um apoio ao desenvolvimento rápido e cíclico das aplicações, está permitindo com que as entregas de software tenham ganhado uma projeção muito maior do que aquela que a gente via há algumas décadas atrás.
Então, é comum observarmos que algumas empresas, ao adaptarem o modelo de ciclo de vida, ela possa até mesmo combinar alguns métodos que são defendidos ou que são orientados por ciclos de vida distintos para criar um modelo mais personalizado, mais customizado para a sua realidade. Então, um pensamento que podemos utilizar para elegir o melhor ciclo de vida é aqueles métodos que são utilizados para análise de requisitos, projeto e codificação do sistema. Se vai ser necessário criar protótipos ao longo do tempo, o que vai permitir que a gente tenha várias entregas, várias versões, vários incrementos do sistema ao longo do tempo. Os testes devem ser contínuos até que a gente possa entregar o sistema de forma definitiva e completa para o cliente e trabalhar aí contratos de manutenção. Ainda podemos observar se a gente vai trabalhar somente com a parte de protomodelos, criando a todo momento protótipos de tela, que podem ser inicialmente até feitas em um caderno, para que o cliente valide a sugestão e a indicação do analista e, posteriormente, possa prototipar uma versão minimamente funcional e colocar em operação ou em testes para que o cliente possa verificar e até mesmo utilizar aos poucos essas versões que são entregues. O uso das técnicas de quarta geração é muito comum quando a gente faz protótipos rápidos de sistema, ora somente tela, ora diagramas, ora protótipos funcionais do sistema, que permite dar um pouco mais de celeridade às entregas. Mas é claro que a etapa de testes ela é sempre requerida. Quando a gente trabalha muito direcionado ao modelo espiral, em que tem um conjunto de fases definidas e que a gente tem acordado em contrato entregas dado um determinado período de tempo para que a organização possa, enquanto software house, lucrar, cobrar do cliente aquele trabalho que foi realizado nesse período de tempo, também utiliza de técnicas de quarta geração e trabalha o modelo espiral de interação. Imagine que a cada X períodos de tempo, você vai entregar a primeira, a segunda, a terceira versão do software para que o cliente possa testar, sugerir melhorias, identificar potenciais erros e, quando a versão começar a ficar estável, utilizá-la em produção dentro da sua empresa para que, em algum momento, o sistema esteja completo e eles possam trabalhar as evoluções e somente correções de erro. Então, meus caros alunos, essa é a proposta para a nossa aula. Dúvidas, sugestões, vamos falar na sequência. Vou interromper a gravação do vídeo